Olá, meu nome é Giovanni, sejam bem-vindos a mais um estudo de hoje, ao nosso guia literário. Hoje eu vou recomendar um livro da editora LPM. Essa editora é uma grande editora de livros de bolsa, tem livros sobre todos os assuntos e de todas as áreas, né? Literatura, ciência, filosofia, história. Hoje eu vou recomendar um livro muito interessante que é Uma Breve História da Filosofia, do escritor Nigel Warburton. E essa obra traz um resumo da história da filosofia, do pensamento humano. Tem vários capítulos interessantes, ele fala desde o início da filosofia com Sócrates, a questão do que é o ser humano, qual o sentido da vida, como deve ser o padrão de comportamento que a gente deve ter, aborda as questões que Sócrates, Platão, Aristóteles, no início da filosofia foram desenvolvendo. Tem capítulos como a filosofia de Epicuro, por exemplo, que definia o prazer como sentido básico da vida. Ele vai explicando como os gregos definiam o sentido da vida correta. Né? No exemplo de Epicuro, não é aquele prazer desregrado, com exageros, como muitos entendem hoje em dia. É o prazer sábio. É você cultivar o bem-estar, o prazer de comer algo agradável, de ter uma companhia agradável, de hoje em dia assistir um filme, ler um bom livro. É aquele prazer que ajuda a manter a saúde, o equilíbrio físico e mental do ser humano. Em outros capítulos ele aborda a questão do estoicismo, como a gente pode ir aperfeiçoando a nossa vida para ser um ser humano cada vez melhor. Vai abordando questões de como a gente pode demonstrar a existência da vida após a morte, a existência de Deus, com filósofos como René Descartes, por exemplo, que parte da dúvida para se chegar à certeza das grandes questões filosóficas. Vai abordando pensadores como Blaise Pascal, por exemplo, como pensadores como Kant, que aborda a questão dos fundamentos do conhecimento, filósofos como Hegel, que aborda a questão da filosofia da história, e vai desenvolvendo toda a evolução do pensamento humano em 2.500 anos da prática da filosofia. E é um livro muito didático, muito fácil de ler. Esse autor vai fazendo um resumo rápido do conteúdo de cada pensador, e sempre no final de cada capítulo ele já antecipa o que ele vai abordar no capítulo seguinte com o filósofo que vem depois daquele que ele está abordando no momento. É uma obra para quem quer começar a conhecer a filosofia, ter um resumo geral do método de trabalho da filosofia e das ideias dos principais pensadores. E ele vai abordando todas as épocas do pensamento humano, até que no final ele vai tratando da questão da inteligência artificial, com pensadores na área da tecnologia, como Alan Turing, por exemplo, que foi um dos pioneiros na teoria de como se definir os computadores. E ele vai abordando a questão, será que os computadores podem pensar? Ou eles são simplesmente imitadores da inteligência humana? E encerra esse livro com a questão de como é a filosofia hoje em dia, como é o conhecimento dinâmico hoje em dia, com a era da informação digital, quando o ser humano tem um volume imenso, como em nenhuma outra época já tinha existido, tanto volume de conhecimento assim, como é a formação do nosso conhecimento, da nossa visão de mundo no mundo da era digital. É um livro extremamente interessante e acessível para quem quer conhecer a história da filosofia. Todas as fases do pensamento, da antiguidade, da Idade Média, da Idade Moderna e do mundo contemporâneo, nos rumos que o pensamento humano está tomando na época atual. Então, uma breve história da filosofia
da editora LPM, é uma ótima indicação para aqueles que gostam de conhecer o pensamento filosófico, ter uma primeira visão, uma síntese geral do que é realmente a filosofia e a importância que ela tem na nossa vida. Para encerrar, eu vou citar um pensamento de um grande filósofo do século XX, o pensador francês Merleau-Ponty, que dizia que a filosofia é reaprender a ver o mundo, é começar a questionar todas as coisas e a gente começar a abordar todos os assuntos de um ponto de vista mais profundo, mais correto e mais abrangente, para ter uma visão de mundo cada vez mais completa e mais perfeita. Essa é a indicação de hoje, uma breve história da filosofia. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Se puder, compartilhe esse conhecimento com outras pessoas, para a gente levar o conhecimento da boa literatura ao maior número possível de indivíduos interessados em aprender e estudar. Obrigado a todos pela presença e até o próximo encontro no próximo vídeo.